aquele que sonda o meu interior. Me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior. Me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Senhor, a gente não quer sair da tua presença. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Você que tá em casa, cante a Ele todo som e toda voz, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo som e toda voz, cantem glória. Vamos cantar. A Ele todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Aleluia. A Ele todo som, a Ele todos nós, de todos nós, todo tom, tudo que verte de nós, nosso interior, a Ele toda honra e toda glória e todo o louvor. Aleluia. Boa noite a todos, é um privilégio mais uma vez estar convosco nesses próximos minutos. Sejam todos bem-vindos a mais esse culto de Ramá. Eu quero trazer para vocês aqui esta noite, para aqueles que me conhecem já dispenso apresentações, mas para quem não me conhece, sou o pastor Rui Rebelo do Ministério Derramar das Águas e é mais uma vez um privilégio trazer para vocês esta dissertação desta palavra. Amém? Esta noite eu gostaria de compartilhar convosco algo que hoje em dia não se fala muito, embora se conheça as palavras, mas neste mundo tão adverso, a gente poder ajudar uns aos outros, o termo piedade está saindo um pouco do uso natural com que a Bíblia
nos fala acerca do que é realmente de benevolência, de compaixão, de piedade, que na realidade são sinônimos. Como é que a Bíblia encara esse comportamento do ser humano? Principalmente o comportamento de todo cristão que realmente quer andar numa caminhada de fé, levando as verdades do Evangelho para as pessoas e as verdades de Deus enquanto vive aqui na Terra. Eu convido a todos vocês a olharem comigo a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, dos versículos 7, 8 e também no versículo 15. A carta diz assim na versão atualizada: Paulo escrevendo para o jovem Timóteo. Paulo já estava preso em Roma e a história nos diz isso, e ele agora escreve para esse jovem pastor da igreja, salvo erro, da igreja de Éfeso. Não sei se quando ele escreveu esta carta ele já era pastor daquela igreja, mas esse jovem veio a ser o pastor depois dessa grande igreja. Mas ele diz assim: mas rejeita as fábulas profanas das velhinhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, ou seja, na benevolência, na compaixão para com o próximo. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daquela que há de ser. Medita nestas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, cabe a nós entendermos que a palavra de Deus, quando nos diz algo desta forma, não só se referia àqueles dias, mas nos está dizendo algo importante também para os dias de hoje. No versículo 8, Paulo diz que a piedade, ou a compaixão, ou a benevolência é proveitosa para uma série de coisas. E hoje em dia o que nós menos, o que menos estamos vendo é, na realidade, pessoas sendo compassivas para poder ajudar o próximo. Claro, não podemos generalizar, mas muita coisa a gente vê que as pessoas estão deixando de fazer, ou por receio, ou por medo, ou por situações assim. Mas vamos entender, à luz da palavra de Deus, e o meu desejo nesta mensagem é que você perceba que Deus não muda, Ele nunca se engana, e Ele está nos dizendo a todos nós: filhos, se vocês vivem nessa geração do fim, eu quero que vocês deem bastante atenção à minha piedade, a piedade que precisa ser realizada da minha forma, ok? Então, nós podemos tirar de primeira instância 3 verdades. Qualquer coisa que seja proveitosa à luz do que acabamos de ler, vale a pena fazer como está sendo dito. Segunda coisa, há proveito grande demais em servir a Deus. E a terceira coisa é: viver para Deus não é uma desvantagem de uma vida bem-sucedida ou uma desvantagem de apenas se viver aqui na Terra durante algum tempo. É alguma coisa que a Bíblia diz que será vantajoso sempre. Ok? Você está comigo? Vamos lá. O segundo aspecto que eu vou falar no detalhe é que algumas pessoas dizem, periodicamente a gente escuta isto: servir a Deus não é necessariamente para os dias tumultuados de hoje, talvez para a próxima vida, já que nesta vida há poucos resultados, há mais tristezas e infortúnios e adversidades do que propriamente grandes resultados. Muitos até dizem: um dia fora deste corpo será 1000 vezes melhor. E eu faço a pergunta: mas quando é que esse grande dia
vai se aproximar, porque o texto diz novamente que esse grande dia, antes dele chegar, nós deveríamos aplicar a piedade que Deus nos diz, a generosidade, a benevolência, a compaixão que nós precisamos de ter pelo próximo, é algo que Deus intencionalmente explica na palavra de Deus que todos temos que ter. Então, esse grande dia se aproxima. Que grande dia é esse? Veja novamente o texto. No versículo 8 diz: a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é agora. O verbo está no presente. Agora, neste mundo em que vivemos, é que temos que ser praticantes dessa benevolência que aprendemos com o Senhor e com as Escrituras Sagradas. Você está comigo? Ok. Então, já que você percebeu isso, então vamos entender o seguinte: ao ouvirmos certas pessoas, e com certeza você também ouvirá isso periodicamente, ao ouvir certas pessoas falarem da maneira como estão falando acerca deste assunto que nós estamos abordando aqui esta noite, tá? Tem-se a impressão de que o sucesso, o bem-estar e o caminhar com Deus fica reduzido a apenas sermos salvos de uma perdição eterna, porque aceitamos a Cristo. E, em segundo lugar, restam apenas agora para se ir suportando as reveses da vida. Mas o apóstolo Paulo é totalmente contrário a esse ensinamento. Esse homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele ensina o inverso do que eu acabei de falar para Timóteo. E ele diz: para tudo neste mundo temos a promessa da vida que é agora, porque ela vai ser muito proveitosa se assim a piedade, se assim a benevolência, se assim a compaixão, estou usando sinônimos de piedade, for realmente praticada como deve ser praticada em prol do benefício do próximo. Vivemos uma sociedade muito egoísta, vivemos onde as pessoas estão olhando para dentro de si mesmo e vendo de que forma podem ganhar e usufruir das coisas, independente de quem sejam as pessoas que as rodeiam. Mas a Bíblia Sagrada diz: o que vocês aprendem com Deus, aprendam também comigo. Então, vamos observar. Em primeiro lugar, então eu vou citar aqui assim, à luz de alguns textos bíblicos, eu vou citar alguns aspectos. Eu tenho aqui um primeiro aspecto, tenho aqui um segundo aspecto, um terceiro, um quarto aspecto. Então, vamos ficar aproximadamente nesses primeiros 4 grandes, reais sinais do que é o proveito da piedade. Amém? Venha comigo e perceba o quão importante é esta palavra para nós compartilharmos uns com os outros. Vida com Cristo é aprender-se a ser-se plenamente convicto de um conhecimento amplo e irrestrito que a palavra de Deus deve ser para todos nós. Não devemos apenas lê-la, precisamos de lê-la, precisamos de meditar, precisamos de estudar o que estamos lendo e meditando e precisamos de ser praticantes daquilo que lemos e meditamos na palavra de Deus, ou seja, levar isso para a prática. Ele é o livro da manhã, mas ele é o nosso grande manual de orientação de vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos ao primeiro grande aspecto proveitoso da piedade. Primeiro, a piedade nos garante proteção. O que é que eu quero dizer com isso? Devemos ter valor e encararmos
olharmos para nós mesmos e percebermos que não podemos e precisamos de julgar e quebrar, até porque não dizer esses paradigmas de acharmos que não valemos nada. Se Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário para nos remir dos pecados, para que as nossas enfermidades fossem saradas, para que nós fôssemos justiça de Deus e para que nós pudéssemos usufruir o reino dos céus enquanto vivemos aqui na terra e depois eternamente com o Senhor, então se Jesus fez isso por nós, é porque temos algum valor. Amém? Então, vamos em primeiro lugar entender que devemos entender que somos valiosos para Deus. Deus Pai entregou Jesus naquela cruz de tanto valor que Ele atribuiu à humanidade. Ele não fez isso pelo nosso mérito. Ele não fez isso de forma alguma por algum outro motivo, a não ser pelo amor que Ele tem à sua criação, que sou eu e você. Ok? O segundo aspecto, ou seja, a segunda parte desse primeiro ponto, que é a piedade nos garantindo proteção divina, é que Jesus sempre tinha o algo mais para dizer às pessoas, enquanto Ele esteve aqui na terra, acerca do Pai. E observe o seguinte, me chama a atenção, em Lucas capítulo 8, versículo 48, que aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher com aquela hemorragia contínua, já fazia alguns anos, essa mulher recebe de Jesus, quando ela toca por detrás nas vestes de Jesus, Jesus se vira, diz: alguém me tocou, e quando ela se evidencia, ele diz para ela: filha, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus percebe que alguém tocou nele com a fé do tipo que ele queria ver, que nós precisaríamos de ter para com o Filho de Deus, enquanto ele estava aqui na terra. Ou seja, vamos então brincar até um pouco. Era uma senhora que se achava uma ninguém e que se tornou alguém quando tocou nas vestes de Jesus. Ok? No Antigo Testamento, eu vou explicar o porquê dessa pequena metáfora, ok? No Antigo Testamento, no livro de Levítico, nós vemos que hemorragias eram idênticas à impureza dos leprosos. Então essa mulher, com certeza, não podia andar na rua como uma outra mulher qualquer. Ela precisava deixar passar a multidão para ela passar despercebida, porque senão a multidão iria afastar ela de acompanhar Jesus. Então ela deixa passar todo mundo e ela vai por trás, enquanto a multidão aperta, e ela vai por trás e toca sutilmente nas vestes de Jesus. Então, na realidade, o Senhor Jesus, podemos dizer assim, ele personalizou aquela mulher que se sentia menosprezada, se sentia sem valor algum para ela mesma. Ele diz: filha, chama ela de filha, a tua fé te salvou. Ok? E agora eu faço uma breve pausa e pergunto a você que está me assistindo, você que assiste esta mensagem esta noite, você é alguém que merece a atenção de Deus? Será que você é isso? Então, a minha resposta é: claro que você é, tanto quanto eu sou. Somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, porque o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Somos, na realidade, da família de Deus, porque em Cristo Deus nos chama de filhos. Então, somos importantes aos olhos de Deus. Então, precisamos entender, nessa observação que eu estou fazendo, é que, de uma vez por todas, a piedade
a piedade, aquilo que de benevolência a gente faz para com os outros, é muito importante, acima de tudo, para Deus, o que você faz. Sabe por quê? Porque na realidade Ele tem uma grande expectativa que você faça algo, não como sendo alguma pessoa qualquer, não. Você não é mais apenas uma criatura de Deus. Você é filho de Deus. O aceitou, então você é filho de Deus. Então viva à altura de entender que Deus tem uma expectativa que você, como filho ou como filha, transmita a imagem certa para o próximo. Por isso que a piedade tem que ser entendida como uma proteção. Ela te protege para você levar adiante essa imagem que você representa como filho de Deus por adoção em Cristo Jesus aqui na terra. Amém? Ok, todos somos corpo de Cristo, e se somos corpo de Cristo, nós somos importantes aos olhos de Deus. Se olharmos Efésios, capítulo 5, versículos 25, 28 a 30, eu vou folhear aqui assim e vou ler para vocês, porque isso é muito importante. Ok? Efésios 5, ok? Do versículos 25, 28 e 30, a palavra de Deus diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, pois para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Grande é esse mistério no versículo 12, que diz assim: mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que ninguém jamais odiou a sua própria carne. Está lá no versículo 29. Isso se refere ao verdadeiro relacionamento conjugal de marido e mulher. Mas Paulo faz uma analogia conosco, sendo corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós o corpo dessa cabeça. Somos o seu corpo. Efésios 5, 23 diz: grande é este mistério, e isso eu estou me referindo, isso no versículo 32, grande é este mistério, refiro-me a Cristo e à igreja. Deus nos alimenta, Deus cuida de nós e Deus verdadeiramente nos protege. Por quê? Porque nós estamos agora vivendo na terra com um propósito de o servir. E como é que nós servimos a Deus? Eu estou sendo bem prático esta noite, sem entrar em grandes explicações, para que você possa entender que servir a Deus não é difícil de fazer, mas servir a Deus tem que seguir o preceito da gente também ser sensível às necessidades dos outros. Amém? Então, servir a Deus é ser protegido nesta vida, segundo esse texto aqui. Você age com piedade, com benevolência com o próximo, pode crer, o Senhor está te protegendo. Amém? O segundo grande benefício de grande proveito da piedade é que ela garante um progresso para a nossa vida como um todo, tanto para você como para mim. Olha a situação de José no Egito. O que diz José no Egito? Se você ler lá em Gênesis 37, 23, do capítulo 37, versículos 23 em diante, 23 a 28, você vai ver que no versículo 20, por uma questão de ser obediente a Deus, José se recusa a ser seduzido pela esposa do seu senhor, a quem ele trabalhava. E ele
por causa disso é falsamente acusado e vai para a prisão. Aí você pode talvez entender que ele não poderia necessariamente estar numa prisão e tendo grande prosperidade, mas na realidade José não entendia desse jeito. A maioria das pessoas que passam anos na prisão, aprisionados, ficam amargos, ficam ressentidos, ficam vingativos, etc. Então, observem, José decide ficar fiel a Deus. E por que isso aconteceu assim? Porque ele sabia que no momento certo ele teria o progresso prometido por Deus. E ele interpreta lá os sonhos de duas pessoas que estão aprisionadas, e uma delas, ele profeticamente diz: olha, o rei, portanto o faraó do Egito, o rei vai te absolver, e se você tiver depois um tempinho, lembra-te de mim. Esse homem agiu com uma generosidade, com uma piedade, uma benevolência incrível para com alguém que ele não conhecia. E assim aconteceu. Ele interpretou 2 sonhos, um deles a pessoa foi presa e sentenciada e o outro foi absolvido. E depois dessa absolvição, está lá em Gênesis capítulo 41, versículos 38 em diante, ok? José torna-se, porque ele é reconhecido, ele aguenta a espera mais 2 anos. Mas ele sabia que era proveito ele ficar esperando ali e que Deus não o deixaria mal, e automaticamente Faraó precisa de ter uma interpretação de um sonho. E quem é que eles lembram? E esse homem se lembra: eu tive alguém na prisão que interpretou o meu sonho assim, chama esse homem. E proveniente dessa interpretação que ele teve, ele é promovido para ser o segundo homem daquela grande nação. Seria como hoje ser um primeiro-ministro de uma nação moderna que é dos dias de hoje. E alguém vai perguntar: mas passou esse tempo todo, será que isso foi válido? Valeu a pena ser piedoso interpretando esses sonhos que estão na prisão? Valeu dizer não? A esposa do seu senhor que quis seduzi-lo, está lá em Gênesis 39, versículo 7. E a minha resposta é: 1000 vezes sim, claro que valeu. Hoje em dia, nós vemos Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz, e muita gente interpreta erroneamente essa palavra quando se está evangelizando, que diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas: aquilo que o homem semear, também irá ceifar. E isso é usado numa conotação: olha, parceiro, você está pecando, você vai ver o peso desse pecado vai cair na tua vida se você não se arrepender. Mas o contexto desse versículo de Gálatas capítulo 6, versículo 7, é para o mundo cristão, é para você e para mim, que já conhece a palavra de Deus. Era um encorajamento para continuar em fé, que Paulo estava falando daquela forma. Trabalhando para o Senhor, se trabalharmos e servirmos ao Senhor, haverá progresso. Por outras palavras, um dia recolheremos a recompensa. Por quê? Porque o que estamos semeando é o que Deus diz que é para a gente fazer, não para um resultado imediato, como muita gente, e o imediatismo dos dias de hoje faz com que a gente seja. Então, queridos, Gálatas 6:9, 2 versículos adiante, o mesmo apóstolo fala e diz para eles, para encerrar essa questão de aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Ele diz, continuando a fazer isso, para não nos cansarmos de fazer, não é o mal, lá está escrito, para não nos cansarmos de fazer o bem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu vou dar meu próprio exemplo. Em 2004, eu fui interpretar alguém
um avivalista da fé que ora pelos doentes, estrangeiro. E eu comecei a orar pelos doentes desde esse momento. Eu prego a palavra, eu anuncio isso, todo mundo me conhece já, ou pelo menos aqueles do nosso círculo de relacionamento aqui do Ministério Derramar, que eu prego a palavra com fé. E ao eu pregar a palavra, eu não estou pregando a palavra e orando pelos doentes, olhando se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Prego com dinheiro e sem dinheiro. Oro pelos doentes e para que as doenças possam sair. Sempre que possa haver aflições, lá estou eu na oportunidade, se eu vejo que é para eu fazer isso, de fazer. E por que eu estou dizendo e chamando isso para mim mesmo? Para mostrar quão grande eu estou fazendo, com seriedade, agindo em piedade e em benevolência? Não! Estou fazendo em cima da promessa divina, que agindo e fazendo e servindo ao Senhor dessa forma é um comportamento de piedade que vai garantir progresso. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Seja um homem ou uma mulher, essa é a minha recomendação, de palavra, um homem ou mulher de palavra, e seja o vosso dizer sim, sim, não, não, e que você não olhe o fator tempo para você ver se realmente está valendo a pena ou não está valendo a pena. Claro, nas devidas proporções. Tá certo? Ok? Então, precisamos olhar isso com equilíbrio, com balanceamento. Bom, como o nosso tempo está nos requerendo mais alguns momentos, então, e está exigindo uma certa dinâmica aqui da palavra, vamos então para o terceiro grande benefício que a piedade traz à vida do cristão. Ela garante, vamos falar agora, prosperidade. Por quê? Já vou dizer. Porque, na realidade, piedade tem a ver com usufruirmos bom êxito em todas as nossas áreas. O cristão é próspero não apenas quando ele tem dinheiro. Ele é próspero quando ele é exitoso e põe a mão e faz trabalho em todas as áreas da sua vida. Ok? Então, a Bíblia nos mostra também isso. Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5, nós vemos que o rei Uzias ora ao Senhor desesperadamente pela piedade do Senhor. Estamos numa antiga aliança lá, centenas de anos, milhares de anos atrás. E ele prospera. E ele prospera por quê? Porque ele foi fiel em servir ao Senhor, conforme ele tinha prometido ao Senhor que ele ia fazer. Vamos olhar também Deuteronômio, não em Deuteronômio, vamos um pouquinho mais adiante, o próprio livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Pega Josué, que substitui Moisés, porque Moisés faleceu, já era velhinho, e agora ele tem que conduzir, através da conquista da cidade de Jericó, tem que conduzir o povo para finalmente tomar posse da terra prometida. Então, observem, como líder dos israelitas daquele tempo, que tarefa difícil foi para aquele jovem Josué assumir o lugar e substituir um homem de Deus incomparável que foi Moisés. Mas Deus disse a ele como é que ele deveria prosperar. Compreende? Então, observe que em Josué, deixa aqui só rapidamente ler aqui assim a passagem, em Josué, no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto ele está escrito. Então, 2 pontos. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, o que nós
precisamos de entender desse processo, que há uma prosperidade plena que o Senhor traz às nossas áreas quando a gente dá prioridade para o Senhor. E sermos benevolentes, usarmos dessa piedade para, com aquilo que está ao nosso alcance, ao redor, em favor do próximo, de fazermos, nós não devemos hesitar e não necessariamente ficarmos consultando ao Senhor: Senhor, devo, não devo, como é que não é. Amém? Simplesmente faça para você ser de bom grado diante do Senhor, você cair nas graças aos olhos do Senhor. O Senhor se agrada disso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso quarto grande ponto de benefício é que a piedade garante uma vida longa a todos nós. Ok, agora você gostou. Se eu lhe perguntar, vocês que estão nos assistindo, queremos ser de vida longa? Infelizmente, esta semana eu já fui solicitado para fazer 2 funerais. Um deles, a senhora que partiu para a glória, nossa querida irmã, ela foi de vida longa, mas uma última parte da sua vida ela não teve muita saúde. E a outra, que eu acabei de trazer um testemunho de vida também, faleceu bastante cedo, mas na realidade não foi de vida longa. Ambas eu creio que estão salvas, mas o melhor de Deus para as suas vidas em algumas áreas deixaram de ser atendidas. Por que eu estou dando esse exemplo? Para que eu e você, enquanto temos esta saúde no nosso corpo e zelamos pela saúde dele, precisamos entender que o Senhor deseja e quer e tem expectativa que sejamos de vida longa. Quem serve ao Senhor, tem longa vida. Por quê? Porque já tem a vida eterna garantida pelo nosso amado Jesus. O que diz o Salmo 91, salvo erro, no versículos 14, 15 ou 16? Saciá-lo-ei com longevidade. Ou seja, eu vou saciar a todos aqueles que andem em vida proveitosa aqui na terra com longa vida. O Salmos 34, no versículo 12, também diz: quer longevidade. Amigo, diz lá está dizendo, você quer ser de longa vida para ver o bem vir à tua vida? Ok? Então, faça do Senhor o teu Senhor. Depois temos na primeira carta a Pedro, capítulo 3, versículos 10, que quem quer amar a vida, Pedro estava dizendo assim: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e tome posse da vida eterna, que é o que Deus quer para a sua vida. Então, nós podemos entender que neste quarto ponto, a piedade garantindo vida longa, piedade é obediência, e obediência gera a vida longa. Obediência a quê? Aos mandamentos do Senhor. Vamos ler agora, se você me der mais um tempinho, Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3. No versículo 3, o apóstolo Paulo, falando àquela igreja de Éfeso, diz assim: para que te vá bem, faça tudo isso, age de benevolência, tal, num contexto, age de piedade, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Depois ele continua: ensina seus filhos a honrar os pais, e por aí adiante. Então eu posso trazer para vocês 5 ou 6 questões fundamentais de que a piedade realmente é proveitosa. E a palavra de Deus diz para a gente não esquecer o que é sermos de piedade, o que é andarmos em benevolência, o que é sermos compassivos para com o próximo. Ensine seus filhos
a honrar os pais. Temos uma nova aliança com Cristo. Então, a primeira questão da piedade é com a nossa própria família. As coisas reveladas, diz a palavra do Senhor, nos pertencem já. Nós temos que viver aqui na terra com as coisas que já nos são reveladas. Temos a palavra de Deus que nos mostra isto. Quem crê tem a vida eterna. O que é que diz João, capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vale a pena termos a vida eterna, sermos de vida longa. O que é que nós precisamos entender? João capítulo 11, versículo 26, que o que está dentro de nós, e eu neste último funeral, ainda esta tarde, eu falei e citei versículos idênticos a este que nós vamos ler, de João capítulo 11, versículo 26, onde ele diz que o espírito humano não morre. Jesus disse: todo o que vive e crê em mim, se crê em mim, não morrerá. Mas a gente sabe que o corpo humano morre. Ok, o que morre? O invólucro. É um limite de tempo para este corpo que faz o nosso espírito e nossa alma viverem dentro dele. Mas o espírito e a alma da gente não morre e ela viverá eternamente com Jesus, se assim em vida neste corpo nós o aceitamos, o convidamos para entrar nas nossas vidas. Se Jesus demorar a voltar, eu sempre digo, o nosso espírito vai viver para sempre. O que é que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17? Vale a pena ler esse último versículo. Nos fala acerca do arrebatamento e da maneira como o Senhor vai buscar a igreja. E Ele vem buscar aqueles que creem nele. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que estavam já mortos e foram ressuscitados entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Por que eu estou lendo esta palavra que é futuro? Isso ainda não aconteceu. Apenas pelo aspecto de passarmos para os outros que no ato de sermos piedosos estamos garantindo vida longa para quem está sendo assistido e para nós mesmos. Seus entes queridos já faleceram. Se eles estão no Senhor, apenas creia comigo, eles apenas mudaram de residência. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, diz exatamente isso. Glórias a Deus por essa realidade. O rei Davi, e eu estou quase encerrando, disse: habitarei na casa do Senhor para todo sempre, no Salmo 23, versículo 6. Portanto, queridos, vamos encerrar por aqui, mas concluir esta maravilhosa dissertação que a palavra nos traz esta noite. Piedade é viver para Deus. Piedade é ser-se proveitoso para as nossas próprias vidas e para quem a gente assiste. Piedade vale a pena nesta vida. Oh, como vale! Mande e jogue para a lata do lixo todo o egoísmo humano possível que esta sociedade está fazendo das nossas vidas. Piedade vale a pena nesta vida e na que há de vir. Decida-se viver para Deus, para você ser bem-sucedido, para você alcançar progresso, para você ser próspero, para você ser de longa vida. Esse é o meu desejo. Vamos ficando por aqui. Fique sintonizado no Culto Derramar Zoom para o ensino prático das terças-feiras, ou então no próprio canal do YouTube, e até nosso próximo encontro em mais um Culto Derramar do sábado à noite. Que Deus vos abençoe. Amém. Até lá.